Olá pessoal, o painel Supercia de Boas Práticas em Contratações Públicas de hoje vai cuidar da nova lei de licitações e vamos falar um pouco sobre as fases do processo de licitação na nova lei. Então, de acordo com o artigo 17 da nova lei, o processo de licitação ele vai observar algumas fases que eu vou mostrar aqui para vocês, que deve ser feita na seguinte sequência. Então vamos lá. Fase preparatória, fase de divulgação do edital de licitação, fase de apresentação de propostas e lances, aí quando for o caso, fase de julgamento, fase de habilitação, fase recursal e, por último, a fase de homologação. Bom, vamos agora dar uma olhadinha, um pouco nessas fases, começando aí pela fase preparatória, que na minha opinião é uma das mais importantes e é caracterizada pelo planejamento que deve se compatibilizar aí com o plano anual de contratações e abrange, dentre várias ações, a descrição da necessidade da contratação, que deve ser fundamentada aí no estudo técnico preliminar para caracterizar o interesse público envolvido. Deve conter também a definição do objeto para atendimento da necessidade da administração por meio aí do termo de referência, um anteprojeto, um projeto básico, um projeto executivo, conforme o caso. Logicamente, esses documentos vão ser definidos aí conforme a necessidade. Há também a questão da definição das condições de execução e de pagamento, garantias para execução contratual, aí se for necessária a sua exigência, e também as condições de recebimento do objeto. Também precisa se pensar na elaboração do orçamento estimado, com a composição aí dos preços utilizados aí para sua formação. Pensar na elaboração do edital, olha que é uma peça importantíssima dentro desse contexto, o edital da licitação. E juntamente com o edital da licitação, elaborar também a minuta do contrato, quando for aí necessário, que o instrumento for integrar a licitação. Lembrando aí que a minuta do contrato é um anexo obrigatório ao edital. Definir-se também o regime de fornecimento aí dos bens ou da prestação de serviço, ou da execução da obra ou do serviço de engenharia, levando-se sempre em conta aí a questão da economia de escala. Definir aí nesse momento também a modalidade de licitação que vai ser utilizada aí de acordo com a natureza desse objeto. Definir o critério de julgamento, como que vai ser o modo de disputa, se vai ser aberto, fechado, se vai ser uma mistura dos dois, sempre na busca da proposta mais vantajosa. Fazer nos autos também essa motivação, essa justificativa circunstanciada das condições aí que foram colocadas no edital, como por exemplo justificar as exigências de qualificação, principalmente a questão da qualificação técnica. Fazer análise de riscos que possam aí comprometer o sucesso da licitação e a boa execução do contrato. Fazer a motivação sobre o momento aí de divulgar aquele orçamento, vai ver se ele é sigiloso ou não, se vai divulgar ou não esse orçamento. E depois, ao final aí da fase preparatória, o processo ele vai estar pronto e vai poder seguir primeiro aí para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que ele assim vai realizar aí um controle prévio de legalidade, mediante uma análise jurídica dessa contratação. Aí na sequência, sim, nós temos a divulgação do edital de licitação e com isso nós temos o início da fase externa da licitação para conhecimento de todos os interessados. Na data agendada, nós temos a apresentação das propostas e dos lances, aí, conforme o caso, e na sequência nós temos a fase de julgamento, de acordo aí com o critério que foi estabelecido no edital, com aqueles critérios também de aceitação da proposta. E aí, posteriormente, a fase de habilitação, pois esse é o novo segmento aí da nova lei, fazer primeiro a análise das propostas e depois fazer a análise de habilitação, análise documental somente da empresa que ofertou aí o menor preço, e ao se definir aí o vencedor,
nós vamos ter a fase recursal, que deve ser também colocada em um rito único, com intenção de recursos, razões de recurso, contra-razões de recurso e, posteriormente, a análise de todas essas peças recursais. Para aí sim, na sequência, a gente ter o processo apto, né, para aquele ato de adjudicação do objeto, de atribuição do objeto ao licitante vencedor pela autoridade competente, e aí sim até finalmente chegarmos ao ato final da licitação, que é o ato de homologação, que precede o ato de contratação, né? Olha lá, enfim, chegamos ao final. Então essas são as fases do processo licitatório. Em síntese, são fases previstas realmente nessa nova lei de licitações. Nós da Superci esperamos que tenham gostado dessas orientações do painel, pois esse é o nosso compromisso. E se gostaram, curtam, compartilhem e até um próximo painel.